Cada país tem seus próprios costumes e tradições. Uns são semelhantes, enquanto outros são completamente diferentes. E não estou falando apenas de música, arte, artesanato e coisas do tipo. A cultura de um lugar envolve aspectos da vida humana, comportamentos, entre outras coisas. Eu sou Ivan Lima e vou mostrar para vocês alguns lugares ao redor do mundo, entre vilas e cidades, com os costumes que você nunca viu antes. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no canal, hã? E ativar as notificações? Isso nos incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor para vocês. De início, eu vou falar de um lugar que, na verdade, não tem costumes diferentes, mas se trata de uma cidade que você nunca viu antes. Quando a gente pensa em cidade ou vila, a primeira coisa que vem na cabeça é um povoado com algum aglomerado de pessoas. Mas a 8 quilômetros de distância da divisa dos estados norte-americanos de Dakota do Sul e Nebraska, existe uma longa estrada de terra que acaba na cidade de Monowi. Na cidade, existe uma igreja abandonada, entre várias outras coisas que parecem não ser usadas há muitos anos. Mas dentro de um dos prédios do povoado, mora uma mulher chamada Elsie Eiler, com seus respeitáveis 84 anos. Mas então, o que há de tão diferente nessa cidade? Bom, Elsie é a única moradora do local, o que faz a cidade se tornar única. Lá, além da dona, ela é a única atendente do bar e, segundo os visitantes, ela serve os melhores hambúrgueres e batatas fritas da região. Além disso, ela também gosta de fazer bolinhos de carne e serve excelentes drinks. Na porta do bar, há uma placa com os seguintes dizeres: Bem-vindo à mundialmente famosa Monowi Tavern, a cerveja mais gelada da cidade. Elsie realmente é a única moradora de Monowi, a menor cidade do mundo, com apenas 210 metros quadrados. A cidade é tão única que se tornou um ponto turístico dos viajantes que passam por ali. Ela se tornou a única moradora da cidade quando seu marido, Rudy, faleceu em 2004. Ele não só deixou a taverna para ela tomar conta, mas todo o resto da cidade. Atualmente, Monowi é o único local incorporado nos Estados Unidos com apenas um morador. E Elsie é a prefeita, a balconista, tesoureira, bibliotecária, barman e a única pessoa que resta na menor cidade dos Estados Unidos. A cidade foi fundada em 1902 e chegou a ter 150 habitantes. Porém, com a falta de trabalho e as dificuldades da vida rural, os moradores foram buscando oportunidades em outros lugares, até que só restou o casal Elsie e Rudy. Você aguentaria viver sozinho em uma cidade praticamente fantasma? Ao menos em tempos de pandemia, eu tenho certeza que Elsie está 100% isolada. Na Índia, existe uma pequena vila com um costume que eu tenho certeza que vocês nunca viram antes. Chamada Piplantri, essa vila celebra de um jeito diferente o nascimento de uma menina. Há mais de uma década, os aldeões do local resolveram mudar a visão histórica de que as filhas são um fardo para a família. E toda vez que uma menina nasce, eles plantam 111 árvores. Pelo fato da vila funcionar com um sistema de dotes, ou seja, a família da noiva deve oferecer uma boa quantia de bens ou dinheiro para o noivo, ter uma filha sempre foi visto de forma negativa, pois assim a família terá um alto gasto quando ela se casar. Por causa dessa tradição, a taxa de violência contra as mulheres no local é extremamente alta. Algumas chegam a se casar antes dos 18 anos, sem ter recebido a devida educação. Além de plantar um bosque para cada menina, os membros da vila se unem para criar uma espécie de fundo, para que, futuramente, essas meninas possam estudar, sem serem consideradas uma despesa para os pais. Já na Indonésia, existe um povoado chamado Bengkala, que por cerca de 6 gerações teve uma proporção incrível de pessoas que nasceram surdas. Segundo o povo local, essa proporção é alta por causa de uma maldição.
Já os cientistas dizem que tudo isso é consequência de um gene recessivo que foi passando de geração em geração, fazendo 50 bebês da comunidade nascerem assim. Diferente dos outros lugares do mundo, dos cerca de 3.000 habitantes da vila, mais da metade deles sabe falar em Kata-Coloque, uma língua de sinais única e que atualmente é o principal meio de comunicação das pessoas surdas que moram no local. Ou seja, ser um surdo em Bencala é praticamente um privilégio. Lá, os professores são obrigados a aprender a língua dos sinais, mesmo que eles não sejam surdos. Assim, todos podem aprender as duas línguas diferentes e a educação é mais inclusiva. Esse podia ser um exemplo para o resto do mundo, não é? Um padrão de como é viver em comunidade. Exemplo também deveria ser a cidade de Kamikatsu, no sudoeste do Japão. Nesse lugar, eles simplesmente não produzem lixo. Na verdade, eles separam o lixo em 45 categorias. No centro da cidade, é possível encontrar caixas de diferentes produtos, como tampas de metal, garrafas PET, latas de aço, de alumínio, jornais, papel e por aí vai. Mas isso não seria uma espécie de paranoia com o lixo? Mas depende do seu ponto de vista. Para os moradores da cidade, esse é o certo a se fazer, pois assim eles podem tentar alcançar o objetivo da comunidade, o desperdício zero. E eles estão quase lá, viu? Pois já conseguiram alcançar a meta de 80%. Há alguns anos, os moradores da cidade eliminavam o lixo como qualquer outra cidade. Um dia, eles perceberam que precisavam fazer diferente. Em 2003, a população então começou o plano de desperdício zero. No começo era difícil para todos, pois ninguém tinha o hábito de lavar o lixo reciclável e dividi-lo por categorias. Mas acabou que a ideia deu certo. Joias, roupas e outras coisas de que as pessoas não precisam mais são deixadas na loja de reciclagem e trocadas por outros itens que outros deixaram, sem nenhum custo. Há também uma fábrica onde as pessoas produzem artesanato com os produtos indesejados. Ou seja, além de reciclar o lixo, ainda gera emprego para a cidade. Na China, existe uma cidade onde muitos homens adorariam morar. Dongguan é uma cidade grande com 8 milhões de habitantes. O que chama atenção no lugar é a quantidade desproporcional de mulheres. A falta de homens é tanta que é normal alguns homens terem 3 namoradas. Por que isso acontece? Bom, a resposta é muito simples. A China adotou a política do filho único, ou seja, era proibido ter mais de um filho. Isso causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. Em algumas regiões, as mulheres abortavam quando sabiam que iam ter filhos, enquanto em outras, elas abortavam quando sabiam que iam ter filhas. Em alguns lugares faltam homens, em outros faltam mulheres. Segundo um grupo de defesa dos direitos das mulheres locais, as mulheres fingem não saber que namoram o mesmo homem, e muitas delas são próximas. O costume de poligamia fez Dongguan ser conhecida como a capital do sexo. Agora imaginem viver em uma ilha, do tamanho de um campo de futebol com mais de 500 pessoas. Essa é a realidade de quem mora em Santa Cruz del Islote, na costa da Colômbia. A cidade foi construída sob um coral e é o local de maior densidade demográfica do mundo. São 115 casas, uma bem pertinho da outra. Lá não existe rede elétrica e nem possui água corrente, muito menos carros e motos. Todo mundo vive em contato direto com a natureza e, é claro, com seus vizinhos. A ilha foi construída há 150 anos e, no total, são 4 ruas principais e 10 bairros. A única escola da ilha possui 12 professores que atendem 170 crianças. E por eles morarem em uma ilha, praticamente todas as famílias têm um barco, que é usado para tirar o lixo ou para ir até uma ilha vizinha, onde fica o cemitério da cidade. Por não ter água encanada, às vezes falta água no verão, o que faz os moradores dependerem de um navio para abastecer o poço da ilha.
De todo modo, milhares de pessoas visitam a ilha todos os anos para conhecer um pouco mais do jeito de viver diferente desse povo. Por fim, eu vou mostrar para vocês a cidade que é chamada de Veneza da Holanda. O vilarejo de Giethoorn simplesmente não possui ruas, ao menos iguais às que você está acostumado a ver. Estima-se que o local foi construído em 1230. E para trafegar por lá, você precisa seguir a pé ou então de barco. A cidade é repleta de canais e existem cerca de 180 pontes na cidade. Entre uma viagem de barco e outra, você pode encontrar cafés, bares, restaurantes, entre outras atrações legais. O cuidado dos moradores com o local faz a cidade parecer ter saído de um conto de fadas. Muitos ainda ousam dizer que Giethoorn é muito mais bonita e charmosa que Veneza. Essas foram algumas vilas e cidades diferentes de tudo que vocês já viram. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!